Olá, repensadores e repensadoras, saudações cristãs, professor Rony Coser, mais uma vez aqui no canal Repensando o Meu Cristianismo, com você. Eu já quero começar essa live agradecendo pela sua presença aqui no canal, a você que nos acompanha, que acompanha o nosso trabalho aqui no Repensando. Quero também agradecer pela sua inscrição no canal, pelos seus comentários, pelas curtidas, pelos compartilhamentos. Você que ainda não é inscrito, por favor, inscreva-se no canal. Eu preciso dizer que isso é muito importante para o nosso trabalho. O seu engajamento com os nossos vídeos aqui no canal Repensando o Meu Cristianismo nos ajuda muito, nos ajuda a crescer e nos ajuda a alcançar outras pessoas com esse conteúdo teológico que nós produzimos aqui com muito carinho no canal, buscando fazê-lo com qualidade, com excelência, e assim compartilhando teologia, compartilhando a mensagem do Senhor Jesus, compartilhando reflexões e diversos conteúdos que nós temos disponibilizado aqui no canal. Pessoal, quero já de partida dizer para vocês que o nosso chat estará aberto para a sua participação. Você pode deixar aqui a sua pergunta, pode também tecer o seu comentário, na medida em que eu for avançando aqui com o nosso entrevistado de hoje. A gente vai colocando também as suas perguntas na tela, os seus comentários na tela, e quero deixar aqui dois recadinhos bem rápido para vocês, bem rapidinho aqui para vocês. O primeiro é convidar você a me seguir também no blog Teologia e Vida. O endereço do blog é www.teologiavida.com. Enquanto eu estou aqui falando do blog, eu já coloco na tela aí para você. Isso aí. Esse é o endereço. Você pode me seguir por lá e ter acesso a diversos dos meus livros. Eles estão disponíveis para leitura gratuitamente lá, além de artigos científicos, artigos magazine, apresentações de aulas, videoaulas, reflexões. Tem muito conteúdo lá, tudo disponível para você gratuitamente. Então não deixe também de seguir o blog Teologia e Vida. E eu quero também aqui rapidinho, pessoal, falar para vocês da minha Opus Magnum, a Enciclopédia Teológica, numa perspectiva transdisciplinar, obra que foi publicada em 2 volumes pela editora Reflexão, contendo aí aproximadamente, ou quase, na verdade, quase 300 artigos e verbetes que abordam temas gerais da teologia em diálogo com outras áreas de conhecimento, como a pedagogia, história, psicanálise, psicologia, filosofia, dentre outras. Esta obra, o kit com os 2 volumes, pode ser adquirido lá no site da editora Reflexão. Você pode comprar também pela Amazon e em outros sites aí na internet. Ficarei muito feliz que você possa adquirir a enciclopédia e que o material seja muito útil para você. Pessoal, o nosso tema de hoje é um tema quente, desigrejados. Afinal de contas, que povo é esse? Então, eu acredito que vai ser um bate-papo assim fantástico aqui no canal hoje. O nosso convidado é o Samuel Nepomuceno. Ele é uma pessoa muito bacana, um homem de Deus, tive o prazer de conhecer, um amigo querido aqui do estado, que acompanha também o nosso trabalho aqui no Repensando, irmão Haroldo, meu abraço para o Haroldo, falou do Samuel para mim, fez a ponte entre nós, e a gente já vem há um tempo conversando. O Samuel, ele é mestre em Ciências da Religião aqui pela Faculdade Unida de Vitória, ele é bacharel em Teologia, e ele é parceiro aí também no ensino religioso, né? Eu que sou professor de ensino religioso aqui na rede de Cariacica, o Samuel é professor de ensino religioso, porém no estado das Minas Gerais. Eu já quero chamar ele aqui, essa lenda viva, esse oráculo. Samuel, muito bem-vindo ao canal, obrigado por atender o nosso convite. Suas considerações iniciais, por gentileza. Maravilha, muito boa noite a todos, todas. Boa noite, meu querido amigo Rony. Obrigado pelo carinho, pelas palavras. Queria deixar de início aqui a minha satisfação por participar e poder contribuir. A gente que troca muitas reflexões aí nessas nossas amizades virtuais. Então, para mim é uma honra. Muito obrigado. Tenho muita expectativa de poder ajudar naquilo que eu tive a oportunidade de pesquisar sobre esse fenômeno, né? Curioso, contemporâneo e crescente, e que eu estudei no meu mestrado. Então, tô com um coração quente aqui, podendo contribuir aí. Você está muito wesleyano hoje, viu, Samuel?
Né? Não, mas daqui a pouco... Coração quente. Daqui a pouco eu pentecostalizo, pode ficar tranquilo. Coisa boa. Aí é comigo mesmo. Ô, queridão, alegria para nós. Temos você aqui no Repensando. Gente, muito obrigado a todos vocês que já estão aqui no chat. O chat já está movimentado aqui, Samuel. Várias pessoas já comentando. E, pessoal, pode ficar tranquilos. A gente vai dar atenção a todos os comentários aqui, perguntas. Samuel, inclusive, eu quero até aproveitar e até destacar o título da sua dissertação de mestrado em Ciências da Religião. Muito bacana o seu título, eu diria até muito provocante. Desigrejados, a desinstitucionalização religiosa evangélica brasileira à luz do conceito de hipermodernidade e suas implicações para o ensino religioso. Muito legal, né? Você amarrou com o ensino religioso, né? Achei isso bem, bem interessante. Mas você vai falar um pouquinho disso pra gente. Deixa eu só começar aqui, até uma preocupação metodológica, Samuel. Olha só. Correto. Divulgando aqui a nossa live de hoje, num dos grupos, alguém até perguntou desigrejados. Que termo é esse? É interessante, né? Porque a gente acha assim que todo mundo está familiarizado com o termo, mas tem pessoas que não sabem o que é esse, o que representa essa palavra, né? Desigrejados. Fala pra gente aí o que significa esse termo. O termo, a palavra em si, desigrejados, ela começou a ficar popularizada com alguns artigos de opiniões formados por alguns pastores que começaram a perceber, à luz das pesquisas do censo, especialmente censo IBGE do ano 2000 e ano 2010, um crescente movimento de evangélicos praticantes do protestantismo, que se identificam com o protestantismo, mas que optaram não mais frequentar os ambientes institucionais da igreja, por isso o nome desinstitucionalização religiosa, né? Então são esses evangélicos que não são desviados da fé, né? Para aquele que não é familiarizado com o ambiente evangélico, né? O desviado é aquele que é o evangélico não praticante, é aquele que largou a igreja, não quer saber mais de praticar a fé. O desigrejado não. O desigrejado é aquele que só não vai na igreja institucional, mas ele continua tendo a sua vida, a sua espiritualidade cristã, tendo a sua piedade pessoal, tendo... Só um minutinho. Coisa de live. No celular. Estamos ao vivo e a cores. Ao vivo e a cores, isso que é bom. Mas continuando. Então, eles praticam a sua espiritualidade em nível pessoal, muitos desses até em nível comunitário, mas não institucional. E aí, lógico, né, eles têm os seus motivos que eu analisei, e a gente pode falar mais sobre isso, que os levaram a sair da igreja. Então, um desigrejado não é um não evangélico. Um desigrejado não é um não praticante da religião evangélica. Um desigrejado não é um desviado da fé, que largou a fé. O desigrejado é um crente que não vai na igreja, especialmente a igreja institucional, porque ele tem lá os seus motivos para isso, e é isso que o censo de 2000, 2010, e muito provavelmente o último censo vai apontar para nós. Para se ter uma ideia, no ano de 2000, foram 4 milhões que se identificaram nas pesquisas do censo como evangélicos indeterminados, que falavam assim, olha, eu sou evangélico, mas eu não vou na igreja. Não que não seja praticante. Isso era 4 milhões em 2000. Pulou para 9 milhões, quase 10 milhões em 2010. Um crescimento de 466%. E estima-se que esse número tenha dobrado até agora, nesse último censo, que foi feito em 2022, né? Em 2020 nós não tivemos por causa da pandemia, ainda não temos os dados oficiais desse parecer, mas muito provavelmente a gente tem aí em torno de uns... Vou ser otimista em dizer 16, 17 milhões, para não falar 20 milhões de desigrejados, ou de evangélicos indeterminados, aqueles que não falam assim, olha, eu vou nessa igreja, sou crente e vou nessa igreja. Tem uma legião de crentes assim. Ou seja, Samuel, é um número bem responsável que você está colocando, não é ufanista. Não. Bem pautado em pesquisa. Pelas perspectivas que os últimos censos apontam, a gente pode criar essa expectativa para o quadro atual, né? Porque, para você ter uma ideia, em 2010, a gente tinha 42, eu falo a partir de 2010, que foi o fruto da minha, né, objeto de análise da minha pesquisa. Em 2010, nós tínhamos 42 milhões de evangélicos no Brasil. Desses 42 milhões, nós tínhamos em torno de 21% desigrejados. Para se ter uma ideia, a comunidade dos desigrejados compõe um número, um montante maior
do que os chamados evangélicos de missão, né? Que são os reformados, para você ter uma ideia. Então, é um número muito grande de ditos evangélicos indeterminados, né? Que se configuram um pouco aí com os evangélicos desigrejados. E só a título de curiosidade, a expressão desigrejado, a gente tem traduções dela em inglês, né? Que seria unchurched. Mas aqui no Brasil, quem popularizou um pouco essa expressão foi o bispo Hermes Carvalho Fernandes, né? Hermes Fernandes, e a partir de opiniões, artigos de opinião de internet, e o pastor presbiteriano Augusto Nicodemos Lopes foi um dos primeiros ali que começaram a chamar esse movimento desinstitucionalizante de desigrejados. No caso do Augusto, Samuel, eu imagino que em tom pejorativo, né? Eu imagino que ele seja crítico, imagino que ele seja crítico ao movimento. É aquela leitura mais apologética, né, da igreja tradicional, da ortodoxia, como esse ser um movimento mais perigoso para os crentes em geral que estão ali nas suas igrejas. Entendi. Samuel, na verdade, eu acredito até que você já antecipou, mas talvez seja interessante você desdobrar um pouquinho mais isso, porque a minha percepção, Samuel, em relação às abordagens que são feitas por teólogos confessionais desse movimento, muitas vezes elas me parecem muito precárias, eu diria, e às vezes reducionistas e até simplificadoras demais nessa questão. E você tocou num ponto interessante, que é justamente distinguir o desigrejado do... Eu vejo que isso para você é algo assim... Você faz questão de destacar isso, né? A distinção entre o desigrejado e o desviado, né? Para quem não é evangélico, a palavra... O Samuel até explicou isso já, né? O evangélico, ele usa esse termo desviado para se referir àquela pessoa que de fato abandonou a fé. E aí você faz uma distinção, né, Samuel? Você poderia ponderar um pouquinho mais sobre isso? Sim. A gente pode apontar que entre os desigrejados, a principal diferença entre um desigrejado e um desviado é porque realmente o desviado ele não tem nenhum tipo de preocupação com a espiritualidade cristã mais. Ele meio que desligou a chave geral ali da sua vida religiosa. É aquilo que a gente desligou chama a chave geral foi ótimo. A chave geral, né? Usando aqui uma metáfora, né? Ele não tem nenhuma preocupação mais, não tem nenhum tipo de preocupação com a piedade pessoal, de vida de oração, de leitura bíblica, coisas que são tão caras aí ao protestantismo, na história aí do protestantismo. E também não vai na igreja, né? Ele fica só naquela fé psicológica, né? Ele tem ali uma noção de que se relacionou com Deus, mas não está ali no exercício da sua espiritualidade. O desigrejado, por sua vez, não. O problema do desigrejado, especificamente, é com a igreja institucional. E aí é importante eu dizer, a partir de tudo isso que eu estou dando essa contribuição, essa análise, é que a minha dissertação, ela parte da base epistemológica, do pressuposto de conhecimento das ciências da religião. Então, a minha dissertação é a partir da ciência da religião e não da teologia. Então, eu não tenho a preocupação na minha dissertação de analisar o fenômeno e julgar ele teologicamente, se é correto um cristão ser assim, se não é, se isso é um perigo para a igreja. Não, né? Como um estudo, inclusive de mestrado profissional, a partir da ciência da religião, eu analiso o fenômeno como um objeto de estudo, especialmente usando instrumentos da sociologia da religião, onde a gente vai reconhecendo por esses dados, né? Por exemplo, uma socióloga que me ajudou bastante na pesquisa, chamada Silvia Fernandes, ela apontava que a gente não poderia dizer, a partir da análise do censo de 2010 e 2000, que os desigrejados se encontravam só apenas naqueles que foram entrevistados pelo IBGE e diziam, né, que eram evangélicos indeterminados. Ela falava também que os desigrejados poderiam aparecer numa outra classe do censo, né, das pesquisas do censo, que eram sem religião, que cresceu assustadoramente de 2000 para cá. É aquilo que você fala assim, olha, você tem religião? Quantas pessoas não falam isso com a gente? Né? Olha, eu não tenho religião não, mas tenho muita fé em Deus. É a expressão clássica hoje que os estudiosos da religião vão falar do sem religião de religiosidade própria. Né? O sem religião de religiosidade própria. Quando ela vai analisar esse fenômeno do sem religião, ela vai dizer que, muito provavelmente, muitos desigrejados também poderiam ter respondido nas perguntas do censo que eram sem religião de religiosidade própria. Porque um sem religião pode ser um ateu,
não acredita em Deus. Um sem É, religião pode ser um agnóstico. agnóstico, É. né? E um sem religião pode ser até um apóstata, né? Mas ela vai falar que entre os sem religião, ela é uma dissertação de mestrado, inclusive, dessa socióloga, ela vai dizer que muitos sem religião são destradicionalizados, quer dizer, sem instituição religiosa, sem Sim. se identificar com uma tradição religiosa. Então, é Sim. um campo curioso, é um fenômeno complexo, eu tive até certa dificuldade, eu fiz em 2019, 2020, de encontrar material de tão novo e emergente que é o fenômeno, mas eu acho que ele deve se estender e os próximos 10 anos deve revelar muita coisa dos porquês que esse movimento tem crescido, e a gente tem muitas causas para isso aí. Samuel, eu sinto aí que vem aí uma pesquisa de doutorado, né? De repente aí dando Ou, uma, quem né? sabe, hein? Já fica aqui como a dica, viu? Ô Samuel, deixa eu colocar na tela aqui para gente algumas pessoas que, né, queridas, que estão chegando aqui, que estão conosco. A pastora Rosa Preisser, aqui do nosso estado, amiga querida também, acompanha o nosso trabalho, está sempre com a gente. Também o Enéas, lá de Piúma, terra de muito bonitas praias aqui no Espírito Santo, um amigo querido também. E ele deixa aí já uma pergunta, Samuel, que eu já na continuidade que eu vou pedir você para considerar. A Solange está dizendo boa noite aqui para gente. Ela comenta o fenômeno dos desigrejados é crescente, e aí ela Muito. deixa também uma pergunta, Samuel, que inclusive é até uma pergunta que eu tinha colocado no meu script aqui para você, ela fez também. Que bom, é sinal de que a gente está captando aqui as possíveis curiosidades dos internautas aqui em relação ao tema, né? Ela está perguntando qual será o futuro dos desigrejados, né? Uhum. Também o Exupério, eu acho que é assim que se pronuncia, eu imagino, né? Está deixando aí o boa noite. A Natália Amaral está passando aqui também. Boa noite, feliz com esse bate-papo. Obrigado, Natália, que bom ter você aqui também. A Solange escreve, parabéns, Rony. Obrigado, Solange. O Repensando é um espaço de escuta. E um detalhe, tá, pessoal, para vocês que estão nos vendo aqui, eu sou um homem da igreja institucional, né? Eu sou membro da Assembleia de Deus, a minha igreja é a Assembleia de Deus aqui de Itacibá, nosso pastor é o pastor Lani Miné Jardim, e por isso mesmo entendo que esse é um momento muito rico, porque são pessoas com perspectivas que estão aqui falando de ângulos diferentes, né, embora o Samuel também, em conversa comigo, já disse que passou também um período da sua vida na igreja institucionalizada, e eu acho muito, muito bacana que duas pessoas aqui falando de ângulos diferentes possam estar conversando e se ouvindo a esse respeito, né? Essa é a proposta do Repensando. Bom, a Natália está escrevendo aqui, a Natália de Contagem, é isso, sua conterrânea aí, Samuel. Pertinho Está aqui. perto, né? É. Maravilha. A Solange novamente escreve, parabéns, Samuel, orgulho em te assistir, que bacana. Também Obrigado o pelo carinho. Jonildo, que legal. Também o Jonildo escreve aqui, ó, boa noite, abençoados. Boa noite, Jonildo, que bom ter você aqui. Também chegando o Leandro. Deixa eu ver quem mais. Novamente a Natália, ela vai escrever, o termo tinha que ser, então, evangélicos não institucionalizados. Pois é, Samuel, para se pensar, né? Ela fez uma provocação aqui interessante. Sim. Apesar que eu acredito que isso acontece entre os católicos também, né? Católicos praticantes, né? Eu não digo aquele fenômeno do nominalismo religioso que sempre foi muito forte entre os católicos, né, Samuel? Sim. A gente pode pensar esse fenômeno acontecendo também entre católicos, o católico que é praticante e continua praticando a sua fé católica fora da Igreja Católica. Você chegou a considerar isso na sua pesquisa ou não? A minha pesquisa especificamente trabalhou o fenômeno no protestantismo. No protestantismo, perfeito. Pelo que eu vi, pode até existir, mas não com tanta frequência como tem acontecido no protestantismo nos últimos 20 anos. Entendi. Perfeito. Ó, mais adiante aqui, coisas que deram certo, comenta. Fez um comentário aqui provocante, hein, Samuel? Desigrejados é uma perspectiva, né? Desigrejados são soldados feridos por fogo amigo. 10 milhões é muita coisa, é preciso ter um novo olhar para essa tendência. Uau! Perfeito. Eu acho que não cabe mais essa crítica, como você falou, né? Você tratou em termos de apologética, mas eu acho, Samuel, que existem muitas abordagens reducionistas desse movimento. Não dá mais para não cabe mais esse olhar estritamente crítico. É um fenômeno complexo.
E aí tem mais comentários chegando, pessoal, depois a gente volta, eu na verdade dou continuidade, é porque eu quero voltar a algumas perguntas que foram feitas, mas antes de colocar na tela aqui a primeira pergunta que chegou pra gente, que foi a do Enéas, essa aqui, ó, a gente já deixa ela na tela, eu vou compartilhar com você aqui, Samuel, com todos que nos assistem, um vídeo do Fairlon Vinícius, ele que é meu colega de ministério, congrega com a gente lá, ou melhor, eu congrego com ele, né? Porque ele está há mais tempo do que eu. Cheguei há pouco tempo lá na Assembleia de Deus de Itacibá. Eu vou colocar na tela aqui, pessoal. Possivelmente vocês não vão ouvir muito bem, porque o áudio não está muito legal. Mas aí, na medida que ele for falando, eu vou comentando aqui para vocês, tá bom? Não sei se vocês vão conseguir ouvir. Me dá um feedback aí, Samuel, por gentileza. Vamos lá. Boa noite, a paz do Senhor. Desde já agradeço a oportunidade de estar participando da live. Muito baixo, né? Sobre esse muito baixo. Igrejado, vou fazer uma pergunta. E essas pessoas que pregam itinerantes aí? Ó, ele está perguntando, essas pessoas que pregam no ministério itinerante. Nunca tomaram ovelhas, não tem peso do ministério. E aí ele está dizendo o seguinte, essas pessoas não têm uma igreja, não pastoreiam, mas são consagradas a pastores. E aguardam a resposta dos senhores. Aí ele pergunta, essas pessoas podem ser consideradas, Samuel, digamos assim, um grupo de pessoas que são desigrejadas? É basicamente isso que ele está perguntando. Aí ele agradece e pede então uma resposta nesse sentido. Você conseguiu compreender o que ele... Sim. Porque de fato é muito comum, né, nas igrejas evangélicas. Você tem muitos pregadores itinerantes. Eu soube de casos, inclusive, Samuel, de pessoas que nem têm, na verdade, uma igreja a qual eles se reportam, ou uma liderança a qual eles se reportam, e são consagrados a pastores, mas não pastoreiam, e nunca nem tiveram experiência pastoral, mas são pastores. Ele pergunta, ele meio que correlaciona isso com o movimento dos desigrejados, e pergunta se isso pode ser entendido também como uma forma de desigrejamento, vamos dizer assim. Bom, eu não associo esse tipo de perfil, especialmente porque é liderança religiosa, né, liderança evangélica. Eu não associei esse movimento com os desigrejados, porque a pessoa está ali exercendo seu ministério, né? A minha opinião pessoal é que eu não vejo que é tão sadio assim, né? Eu acho importante a pessoa ter pelo menos uma comunidade local onde ela possa, nem que seja uma vez por mês, onde ela possa ter ali uma espécie de troca, de partilha, né? Junto com seus irmãos de fé e tudo mais, mas não faz parte do movimento em questão, não, porque o movimento é leigo, né? O movimento é leigo, ele não parte dessas lideranças, não. Entendi. Obrigado, Samuel. Muito obrigado. Deixa eu colocar na tela, então, a pergunta do Enéas. Ele coloca assim, ó, pessoas que frequentam igrejas esporadicamente, sem criar vínculo, podem ser consideradas desigrejadas? Seria esse movimento, esse também um fenômeno que alguns definem como igreja flutuante, Samuel? Tem relação? Ou não? Aí a gente tem uma coisa interessante aí nesse perfil aí. Você mostra como que isso tem muito a ver com a religiosidade pós-moderna mesmo. Essa dificuldade de vínculo já aponta um pouquinho do enfraquecimento institucional. Isso é bem típico do nosso tempo. O que acontece no protestantismo contemporâneo, especialmente no Brasil? A gente tem uma pluralidade denominacional muito grande. Então, é muito comum, em face dessa grande quantidade de igrejas, denominações, é tão difícil, né, você pensar, por exemplo, que dentro do protestantismo, em geral, você tem Silas Malafaia e você tem Martin Luther King. Os dois são protestantes. Parece que um é antítese do outro, né? Então, é muito plural, não dá, é muito heterogêneo o movimento protestante, é denominação demais, e muitas vezes, diante desse leque, né, de tantas opções, é comum, às vezes, o cristão ali, o evangélico, ele ter uma crise de pertencimento. Essa crise de pertença, ela acaba sendo um dos estágios aí de um desigrejamento. Enquanto esse desigrejamento não existe, ela está vivendo essa crise de pertença, ela pode estar no perfil que esse nosso querido amigo aí disse, de frequentar esporadicamente, né? Se ela é uma cristã de fato, evangélica, comprometida com a sua espiritualidade, com o evangelho, ela de alguma forma quer exercer de maneira regular a disciplina espiritual do encontro, da partilha e da vida comunitária. Se ela não está conseguindo, talvez por alguma dificuldade de identificação, e vai aos poucos, ela pode estar indicando, sim, uma crise de pertencimento.
E associado a essa crise de pertencimento, nós temos uma outra coisa interessante, que é o chamado trânsito religioso denominacional, que é aquele irmão que ele vai na igreja, ele vai na Batista um dia, ele gosta do louvor lá. Aí outro dia ele vai na presbiteriana, porque ele gosta da pregação da presbiteriana. Mas um dia também ele vai na igreja da Parede Preta, que a igreja da Parede Preta tem ministério de dança e a filha dele gosta, né? Sim. Mas tem dia também que ele gosta de uma coisa mais alternativa e vai na igreja que o púlpito é uma prancha, entendeu? Então é mais ou menos essa parada bagunçada aí, né? E isso, o trânsito religioso, essa coisa de não ter vínculo, né? Pode ser uma fase aí, uma antessala de um desigrejamento, desde que esse que está passando por essa crise de pertença não consiga se identificar com uma igreja. Aí chega uma hora que ele cansa, ele acaba não indo nem esporadicamente mais, né? Sim. Isso é comum, né? Então, tem que avaliar cada caso, né? Caso a caso, mas eu acredito que esse perfil é de quem está tendo um pouco de dificuldade já com a instituição religiosa, um pouco de dificuldade de identificação. Entendi. Eu acredito, Samuel, que seria pertinente incluir também aí, nessa análise, aqueles que reconfiguram a relação com a instituição, sem necessariamente romper com ela. É o meu caso, inclusive, né? Eu fiz uma reconfiguração, assim, profunda da minha relação com a igreja, né? Eu era aquele crente fominha, sabe, Samuel? Falou que era culto segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo de manhã, domingo à noite, reunião de obreiro até 1h da tarde, eu estava lá, né? Hoje não. Eu também, viu? Assim, é claro que, não sei se eu posso falar nesses termos, né? O layout, ou melhor, a logística da minha vida mudou muito também nos últimos anos para cá, né, Samuel? Assim, fazendo doutorado, trabalho, aquela coisa toda, contrato de conteudista. Então, mesmo se eu quisesse, eu não poderia estar mais presente na minha igreja. Mas, em parte, eu admito, é também uma escolha. Então, eu participo, estou lá, frequento com certa regularidade. Por exemplo, Samuel, eu pedi desligamento da convenção estadual, da convenção geral, não quis mais. Eu fiquei numa convenção estadual aqui das Assembleias de Deus durante 4 anos. Tinha-se uma relação de amizade com o presidente, saí amigavelmente, sem conflito, foi uma escolha minha mesmo, me desgastei muito com... Chegou um momento que... Isso eu estou falando de mim, tá, gente? Entenda que eu estou falando de mim. Isso é mais sobre mim do que sobre a igreja e sobre as convenções, né? Para mim, Rony, muito daquilo já não fazia mais sentido. Então, eu fui reconfigurando, entendeu, Samuel? Fui reconfigurando, sem, no entanto, perder, sem, no entanto, romper a pertença, né? Foi até engraçado, Samuel, porque quando eu fui me vincular à igreja onde eu estou hoje, eu já falei para o pastor, falei, pastor, convenção, eu tenho lá as minhas reservas. Ele riu, né? Porque ele, inclusive, faz parte de uma convenção aqui no estado, e aí ele riu, não, Rony, isso não é um problema, fique tranquilo, a gente vai receber você como obreiro local. Aqui foi, pastor, para mim está excelente, se não quiser me receber como obreiro também, eu fico como membro, para mim está de bom, eu só quero ter uma igreja local a qual eu possa estar ligado espiritualmente, né? E fui acolhido lá pelo pastor Laniminé. Mas acho que é uma dimensão também, né, Samuel? Acho que é um aspecto também, né? Sim. São poucos que conseguem, né, manter ainda a pertença fazendo esse processo de reconfiguração, né? Mas eu acho, assim, uma das causas da vida comunitária é o ambiente de partilha, é a troca, é a vida em comunidade em si. Eu acho que se você está num ambiente, a gente nunca vai encontrar um ambiente perfeito, né? Não existe igreja perfeita, nem pregador perfeito, nem teologia perfeita, mas eu acho que você está num ambiente onde ele é minimamente sadio, que você consegue ter a partilha, a troca entre os irmãos, a comunhão, é mais do que recomendado que se fique nesse ambiente, né? Porque é muito importante para a espiritualidade. Perfeito, obrigado, Samuel. É interessante, já estamos percebendo aqui, pelas respostas que o Samuel traz, por esse diálogo que estamos tendo aqui, as explicações com muita propriedade que o Samuel nos oferece aqui, que é um movimento amplo, né, Samuel? Um movimento que tem aí suas variáveis, né? Então não dá para abordá-lo de maneira reducionista. E aí, Samuel, a Solange ela faz uma pergunta também muito pertinente. Ela coloca aqui: qual será o futuro dos desigrejados? É possível, Samuel, a gente, claro, estamos pensando aqui agora em termos de análise científica, né, acadêmica. É possível, por essa perspectiva, você traçar-se em termos de previsão, esse movimento tende a continuar crescendo, tende a reduzir? A gente consegue olhar para o movimento dos desigrejados e perceber elementos comuns? É um movimento homogêneo ou não? Como que você vê isso?
Não é um movimento de todo homogêneo, ele tem Sim. algumas causas comuns, que é o desencanto com a instituição religiosa. Em geral, esse desencanto ou ele é fruto de algum abuso religioso que a pessoa passou, abuso, inclusive financeiro, né? A gente vê, especialmente em muitas igrejas, a chamada teologia da autoridade espiritual, onde pastores abusam do seu sacerdotalismo, e muitas pessoas, especialmente pessoas mais simples, né, acabam sofrendo muito com os mandos e desmandos, com o autoritarismo sacerdotal religioso de parte de pastores, até abusivos mesmo. Então, muitas saem por essa questão. Em geral, os desigrejados que saem feridos pelas instituições, seja pelo pastor ou pela própria instituição religiosa, alguma decepção que ele teve, né? Por exemplo, o ativismo religioso, que é muito comum entre as igrejas, né? Ativismo religioso, a pessoa que tem atividade o tempo inteiro, não tem tempo para a família, o próprio fanatismo religioso, a própria hipocrisia religiosa, os preconceitos, né? Isso tudo acaba sendo um motivo causador mesmo desse desigrejamento. Aí, só a título de sugestão, tem um livro muito bacana de uma jornalista chamada Marília de Camargo César. Ela tem um livro chamado Feridos em Nome de Deus. Esse é um clássico, né? Eu não Esse li ainda, mas todo mundo fala dele, né? Muito bom, onde ela pega depoimentos de inúmeros cristãos que foram feridos mesmo pelas instituições religiosas. A grande quantidade dos evangélicos parte daí. Eu diria que boa parte dos desigrejados parte dessa causa. As decepções com os abusos institucionais, com o ativismo religioso, com os preconceitos religiosos, com o fanatismo, com o fundamentalismo religioso. Essa é a maior contingência. Em segundo lugar, eu poderia apontar, né, de motivos que levam à evasão, e aí eu vou fazer um prognóstico para o futuro, que é a pergunta da Solange. Em segundo lugar, eu diria que uma das causas grandes é que a gente tem um desencanto com certas teologias que cresceram especialmente de 1970 e 1980 para cá, que é o chamado neopentecostalismo. O neopentecostalismo, ele surge ali entre 70 e 80, e aí a gente tem como grandes referências do neopentecostalismo no Brasil: Igreja Universal do Reino de Deus, Igreja Internacional da Graça de Deus, Igreja Mundial do Poder de Deus. Essas teologias juntadas, associadas também com outros movimentos importados dos Estados Unidos, como a teologia da prosperidade de Kenneth Hagin, que veio para o Brasil com muita força. Esse pensamento que reduz a espiritualidade cristã ao triunfalismo, ao sucesso, quase a um culto ao capital, né, que se você é de Deus, vai ser rico, você não pode adoecer, você é um cara perfeito, como se Deus fosse o dono do baú da felicidade. Essas teologias, elas adentraram nas igrejas, até das igrejas mais sérias, igrejas reformadas. O Brasil sofreu uma fortíssima neopentecostalização das suas igrejas. E aí, os cristãos mais sérios, não estou dizendo que são todos assim, mas boa parte, que conseguem ter uma certa crítica a essa teologia, chamada teologia da prosperidade, a esse neopentecostalismo cultural, eles não conseguem suportar mais. Eu queria ter uma palavra forte, um pouco mais suave, mas é verdade. E eles acabam rompendo. E aí eles vão falar que os sintomas dessas igrejas é a teologia fraca, é uma teologia anti-intelectual, é um fundamentalismo muito raso, né? Teologia que tem medo de filosofia, teologia que tem medo da ciência, teologia que tem medo de vacina, um negócio assim absurdo, né? Além disso, eles vão falar de uma chamada crise de púlpito, que são pregações extremamente rasas. Interessante que um dos autores que eu estudei, ele falando do perfil dos desigrejados no Brasil, ele vai falar que o tempo médio de conversão de um desigrejado é em torno de 6 a 7 anos. E, em geral, um cristão piedoso, com 6 ou 7 anos, ele já desenvolve uma certa maturidade cristã. Ele já leu a Bíblia, ele já tem outras fontes teológicas, não estou falando nem de curso teológico. Ele já andou na sua fé o suficiente para não concordar com uma pregação de domingo que é 5 passos para a vitória. E no outro domingo é 6 passos para a vitória. E no outro domingo 10 passos para a vitória. E aí ele não sabe nada de nada. Ele não consegue uma reflexão, ele não sabe nem
Pregações que não tem Jesus, que não é cristocêntrica. Sim. Então você tem um chamado crise de púlpito hoje e uma teologia realmente ruim, que fica insuportável. E aí muitos Samuel, acabam desigrejando, procurando um algo a mais na sua espiritualidade. Lógico, tem um terceiro, só para sim, concluir, sim. tem um terceiro Não, por favor. contingente aí entre os desigrejados, que é um pessoal um pouco mais, para não dizer amargurado, com um desencanto mais ácido. Essa galera, inclusive, não acredita em nenhuma forma de igreja mais. Esses romperam radicalmente. Em geral, o primeiro grupo, que é o ferido em nome de Deus, esse grupo tem dificuldade de voltar a congregar numa igreja, que ele tem medo de se ferir novamente. Sim. O segundo grupo, que é esse que busca algo a mais, uma espiritualidade mais bíblica, uma pregação melhor, esse grupo, ele quer congregar, mas ele não acha. Ele acaba indo para grupos informais, reunindo em casas, reunindo amigos e tudo mais. Olha O terceiro grupo é a galera que nem quer congregar mais. Eles acabaram ficando um pouco mais amargurados, eles falam, não, a espiritualidade cristã é eu e Deus, né? Isso é bem pós-moderno, né? A diferença entre religião e espiritualidade, a religião é aquela coisa mais tradicional, mais religiosa, com ritos, com dias, com horas mais marcadas, e espiritualidade é aquela coisa mais intimista, mais subjetiva, né? Então, existe um grupo também que já não quer nem grupo informal, nem pequenos grupos, eles querem frequentar mais. E para finalizar, qual seria o futuro, na minha opinião? Eu acho que esse movimento ainda tende a crescer bastante, e esse movimento, na minha opinião, é uma nova onda dentro do protestantismo. O Rony sabe muito bem, a gente tem na história do protestantismo no Brasil, eu vou deixar aí como sugestão um livro de El Belém César, né, A História da Evangelização no Brasil, você conhecer um pouco desse fenômeno do protestante no Brasil. A gente tem a chegada dos chamados protestantes de imigração no final do século XIX. Depois nós temos os protestantes de missão, que batista, presbiteriano, metodista, ali mais ou menos em 1860. Depois você tem a chegada dos pentecostais em 1910 até 1960. Isso nós já estamos em 3 ondas de protestantismo no Brasil. E você tem uma quarta onda em 1970, em 1980, que é o neopentecostalismo. Eu diria, sem margem de dúvida, quem sou eu para dizer, né? Não tem essa presunção toda, mas a partir da minha pesquisa, eu diria sim, que a partir do ano de 2000 nós temos uma quinta onda no protestantismo do brasileiro, que é essa onda dos evangélicos desigrejados, desinstitucionalizados. Qual que é o futuro disso? Na minha opinião, o futuro é uma reconfiguração religiosa no campo evangélico brasileiro. Isso pode resultar em uma grande quantidade, um surgimento emergente de pequenos grupos, porque a maioria dos igrejados, de certa forma, quer congregar, nem que seja em grupos pequenos. Sim, sim. Ou, talvez, novas formas de espiritualidade institucional. É uma reciclagem, né? Uma reformazinha. Talvez isso pode acontecer também. É o prognóstico que eu acredito que pode acontecer nos próximos anos. Ô Samuel, mas no geral... Não, perfeito, excelentes contribuições. Mas no geral, Samuel, você acredita que no geral sempre vai estar presente o fator enfraquecimento institucional? Entendeu a minha pergunta? Sim, eu acredito que a gente vive a efervescência do enfraquecimento das instituições. Que não é só das instituições religiosas, né? A gente vê isso em outras instituições. Não só religiosas. Isso é modernidade líquida, né? Perfeito. Eu já ia citar os grandes teóricos, sim. Né? Você fala muito do Bauman, eu usei o francês Lipovetsky, né, como referencial também, teórico. Ele também fala desse enfraquecimento institucional de todas as instituições. Né? A gente tem um desencanto com a política e todas as outras instituições sociais. Então, eu acredito que, pelo fato de a gente estar vivendo essa efervescência, esse movimento tende a permanecer por um tempo. Depois pode ser que ele se reconfigure e a gente tenha novas formas institucionais aí dentro do protestantismo, né? Talvez, quem sabe, até novas denominações. Muito interessante. Quando você sugere a possibilidade de uma quinta onda, você falou nesses termos, Samuel. Sim. Caramba, eu fiquei pensando que isso dá uma tese de doutorado e tanto, hein? Quem sabe? Né? Ô Samuel, eu vou até tecer um comentário aqui à sua fala, e esse comentário parte de alguém que é pentecostal por convicção
teológica, experiencial, alguém que ama, tem uma ligação afetiva, né, com o pentecostalismo, com a Assembleia de Deus. Mas eu, por vezes, Samuel, me vejo pensando, e isso aqui é de inteira responsabilidade minha que eu vou dizer agora, né? Eu fico me perguntando o que esperar de um movimento que tem Bolsonaro como referencial de valores morais, Silas Malafaia como voz profética e os pregadores de Camboriú como referencial de homilia cristã. Nossa. Eu fico me perguntando o que esperar de um movimento que é tão pautado por um fundamentalismo religioso tão incrustado. Se você for olhar hoje na internet, Samuel, e todos vocês que nos assistem, os pregadores, que são as referências para os evangélicos no Brasil, são muito fundamentalistas, né? E por vezes intolerantes e violentos no campo simbólico, não factualmente, né? Eu acho que um evangélico dificilmente ele chegaria a vias de fato, mas um evangélico mesmo. Mas no campo simbólico, Samuel, convenhamos, a pregação evangélica, seja ela pentecostal ou reformada, ela é muito violenta. Ela caiu num moralismo religioso insuportável que eu acho que qualquer pessoa que tem um pouco mais de instrução começa a ter dificuldade de ouvir. E eu me pergunto, na condição de um homem da igreja, né, alguém que está a vida inteira na igreja, só na Assembleia de Deus há 20 anos, eu me pergunto o que esperar de um movimento que tem esses referenciais. Eu acho que isso ajuda a entender um pouco também, Samuel, o porquê da fragilidade das instituições evangélicas hoje. Né? A gente percebe que há uma fragilidade instalada. Aqui no Espírito Santo, por exemplo, mano, você deve saber disso também, nós temos igrejas históricas aqui da Assembleia de Deus que estão vazias. Você vai num culto de domingo, é templo para 1000 pessoas, tem 50 pessoas lá dentro. Né? As pessoas que moram no entorno, ninguém frequenta a igreja, porque conhece o perfil da liderança, sabe como é. Então é uma crise realmente muito acentuada que a gente vê. E eu acredito, Samuel, eu acrescentaria a sua fala também, se me permite, essa minha possível colaboração aqui, ou provocação, né? Acho que está mais para uma provocação, né? Eu acrescentaria também a essa questão dessa fragilidade das instituições evangélicas no Brasil, as inversões de valores que se fazem, né, Samuel? Porque você percebe muitas vezes gente boa que está ali na instituição, que está estudando, que está se qualificando, é o meu caso, é o caso de outros colegas que tenho com os quais converso, expressam o mesmo sentimento, e não existe qualquer tipo de incentivo, de apoio, você não é chamado para ser ouvido em absolutamente nada, e aí essa mesma instituição chama aquele pregador que só sabe bater lenço no púlpito e gritar com aquele emocionalismo barato, aquela pregação do tipo, oh! Né? E essas pessoas recebem altas quantias. Então, eu vejo isso como uma inversão de valor, sabe, Samuel? Então, assim, é um movimento que se mostra muito pronto para injetar dinheiro nessa galera que vem para as nossas igrejas disseminar um monte de bobagem, discursos desconexos com a vida, com a realidade da própria comunidade de fé, mas tem uma dificuldade enorme de ajudar o necessitado, de se mover em direção a projetos sociais, a plantação de escolas, né, de casas de recuperação. Então, a gente vai percebendo, eu fui ao longo desses últimos anos, Samuel, talvez aí nos últimos 15 anos, eu diria, esse processo começou bem cedo em mim, você começa a perceber essas contradições, né? Eu acho que tudo isso vai contribuindo para desgastar cada vez mais o movimento. Mas o que me preocupa, Samuel? Que não existe uma abertura a uma autocrítica. Né? Então você percebe nas instituições evangélicas que sempre se evoca esse discurso apologético, né? Essa coisa de que não, a igreja é o povo de Deus, tem problema mesmo, mas é assim mesmo e a gente vai continuar sendo assim. Então você não vê que há uma autocrítica saudável, né? No sentido, não, a gente precisa mudar isso aqui tem que ser melhorado, precisamos recuperar valores, e a gente fica triste de ver realmente os rumos que as igrejas vão tomando. Por falar nisso, Samuel, eu trago aqui a fala de um colega, alguém assim, uma voz muito interessante para a gente ouvir aqui, Samuel. Eu queria que você depois também colocasse as suas impressões. Eu vou colocar na tela para vocês aí, pessoal, um vídeo que me foi encaminhado pelo amigo. Ele fez a pedido meu, porque eu queria compartilhar com vocês aqui. O professor Irisomar Fernandes, Irisomar, ele é mestre também em Ciências da Religião, fez pela Unida também, Samuel, aqui. Legal. E é um camarada muito bacana, foi meu orientador numa pós-graduação, no curso de psicanálise foi meu professor também. Ele é psicanalista didata, é aquele psicanalista que forma, né, outros psicanalistas, mas não apenas pela boa formação acadêmica, ele também foi presbiteriano durante 20 anos, missionário presbiteriano. Depois ele rompe com a instituição,
né? E vai ficar um tempo aí também como desigrejado, é alguém que tem uma vivência muito interessante e manda pra gente aí esse breve comentário no vídeo aí, vamos ouvi-lo. Olá, sou o professor Iris Omar, estou aqui a convite do professor Rony Cosa para falar um pouquinho a respeito dos Tá dando para ouvir bem aí, desigrejados. Samuel? Este é um tema bastante peculiar, bastante intrigante, né? E muito comum ouvirmos falar isso nos dias de hoje. Cada dia mais ouvimos falar mais sobre os desigrejados e geralmente num tom muito pejorativo, não é? O que é ser desigrejado? Por que estar desigrejado? Naturalmente se refere às pessoas que estão fora das igrejas. E isso vem tendo um aumento muito significativo nos últimos anos. Nós percebemos aí, cada vez mais, parece que as pessoas querem estar menos na igreja. Se nós somamos isso aos tempos passados, aos idos passados, em que as pessoas muitas vezes iam na igreja de manhã, na escola dominical, ia no culto da noite, ia no estudo bíblico, na oração, isso parece não estar mais acontecendo com essa frequência. Pois bem, se eu considero que a igreja é o corpo de Cristo, se eu considero que o corpo de Cristo ele é invisível, o que é ser desigrejado? É não estar congregando em uma denominação religiosa? Pois bem, se ser desigrejado é não estar congregando em uma denominação religiosa, todas as pessoas jurídicas, todos os grupos que se institulam igreja, church, as pretas, azuis, camufladas e tantas outras formas, tantas outras expressões de religiosidade cristã, estar nessas comunidades todas significa estar igrejado? Ou estar desigrejado de fato é estar desligado da igreja invisível? São pontos de reflexão. A comunhão é de extrema importância, a comunhão com a igreja, e essa comunhão com a igreja para que fortaleça os seus laços de comunhão com Deus. Se os laços de comunhão com a igreja, enquanto instituição, não fortalecem e não fazem com que se amadureçam os laços entre o homem e Deus, logo, mesmo estando dentro de um CNPJ, de um clube ou de qualquer outro título que se dê, a pessoa pode estar desigrejada no sentido da igreja invisível, que é o corpo de Cristo, desligado do corpo de Cristo, mesmo sendo membro de uma entidade religiosa. Somente mais um fato para se pensar: este é um fenômeno posto cada vez mais, percebemos mais pessoas se afastando, e é importante se digam, até onde eu tenho conhecimento, as pessoas não se afastam de Deus, se afastam dos discursos religiosos. Todo discurso carrega uma ideologia. A grande pergunta a se fazer é qual ideologia está por trás de cada um desses discursos, religiosos ou não. Fica aí somente mais um ponto para reflexão. Muito obrigado, professor Rony Cosa. Prazer muito grande falar contigo, prazer muito grande falar aí com o seu público. À disposição sempre que possível e necessário, só chamar. Estou aqui, meu amigo. Abraço, Deus abençoe e até breve. Muito legal a colaboração dele, né, Samuel? Achei muito interessante a fala. Eu me segurei aqui para não dar uma boa gargalhada quando ele fala. Foi uma ironia, claro, né? Igrejas camufladas, isso foi ótimo. Mas, Samuel, vamos lá. Eu vou fazer pegando uma carona aqui na fala do professor Iris Omar, né? Tá, mas toda essa realidade, para usar uma expressão que ele usa, né, esse fenômeno posto, anula, via de regra, a importância da instituição religiosa? E convenhamos, né, Samuel? Eu e você, em certa medida, estamos aqui, tivemos e temos, no meu caso, mantenho a pertença, nós temos essa relação com a instituição, você teve uma vivência também, e isso, sem dúvida, coloca contribuições muito significativas na nossa trajetória, no nosso processo formativo religioso, eu diria até educacional. Então, é correto também a gente olhar para a instituição. Será que a gente não corre o risco de cometer também um erro ao analisar, vamos dizer assim, esse movimento institucionalizado? Como é que você, estando fora, olha para essa questão? A minha relação com a instituição é uma relação extremamente pacificada. Eu, inclusive, reconheço que uma boa instituição religiosa, uma boa igreja institucional, ela tem o poder de oferecer muitas coisas boas. Eu sou fruto disso, né? Foi na igreja que eu tive a minha adolescência, minha mocidade, e foi excelente. Não estava lá porque eu estava
tendo privações e sofrimentos, vivendo um ascetismo desgovernado. Não, eu estava lá super feliz, onde eu desenvolvi minhas melhores amizades, onde eu me relacionei, conheci a minha namorada, que virou minha noiva, que virou minha esposa. Então, eu sou muito grato a isso. Eu sou grato à instituição religiosa, porque foi a partir da instituição religiosa que eu tive acesso aos estudos. Eu venho de família simples e foi o pastor da minha igreja lá em Belo Horizonte, do qual eu sou muito grato, que ofereceu a oportunidade de fazer um curso de teologia, né? Na ocasião, eu acabei optando por uma faculdade de teologia, que me abriu mais portas ainda, né? Então, assim, a instituição religiosa, a minha relação com ela é extremamente pacificada. Hoje eu me encontro num período fora da instituição, simplesmente por falta de identificação. Eu fui de uma mesma igreja em Belo Horizonte dos anos de 99 até 2011. Em 2011, eu noivo e vou morar no Espírito Santo. Quando você sai de uma igreja, especialmente quando você tem muito tempo ali, é normal você viver uma sensação de flutuação mesmo, de ficar ali sem se identificar com algum lugar. Inclusive porque uma das causas da comunidade local é a vida comunitária, a identificação com a partilha, não é uma escola que você escolhe, né? É uma comunhão, né? É um abrigo afetivo. E eu visitei algumas igrejas, das quais, até mesmo por causa da minha própria crítica e consciência, né, vamos dizer assim, teológica, eu não me identifiquei. E desde 2012, eu tenho congregado em ambientes informais. Na Serra, eu fiquei num grupo informal durante todo o tempo que eu fiquei aí no Espírito Santo, entre os anos de 2012 e 2017. E aí eu volto para Minas Gerais e o quadro continua o mesmo. Eu sonho em poder ter um ambiente institucional onde eu possa levar minha filha para ter uma salinha bacana para ela crescer ali numa escola dominical, como eu cresci, né? Eu, inclusive, gostaria que tivesse uma instituição sadia, realmente. Não que não tenha, mas pelo menos no momento eu tenho essa dificuldade de identificação. Alguns poderiam dizer que pode ser muita exigência, mas eu tenho que ser transparente com aquilo com que eu penso, com aquilo com que eu creio. Então, eu tenho essa dificuldade hoje dessa identificação. Mas em nenhum momento eu deixei de congregar. E aí eu acho que a fala do professor foi muito feliz, né? É aquela diferença que a gente tem que fazer da igreja invisível e da igreja institucional. Existe igreja invisível dentro da igreja institucional? Eu não tenho dúvidas. O cristianismo, nós temos uma nuvem de testemunhas de homens de Deus, de denominações seríssimas comprometidas com o evangelho, né? E existe a igreja invisível também fora das instituições, que são esses pequenos grupos. Inclusive, a grande maioria das igrejas institucionais evangélicas brasileiras, ela começou como um movimento de desigrejamento, né? Você pega o movimento de renovação carismática dentro das presbiterianas. Eram presbiterianos que foram batizados com o Espírito Santo, começaram a fazer um culto caseiro, virou uma igreja pentecostal. Ele foi desigrejado por um tempo, depois institucionalizou. O que a gente vê hoje é que, inclusive porque nós temos muito mais pessoas no movimento evangélico hoje há o desigrejamento, mas não há uma institucionalização ainda, porque esses grupos, diante do grupo majoritário, eles são muito marginalizados. E eles acabam não se institucionalizando. Alguns até se institucionalizam, viram igrejas, né? Alguns vão dizer, uma igreja progressista, é uma igreja que pensa diferente, mas é uma expressão da pluralidade e da diversidade do protestantismo brasileiro. Então, eu acho que a gente não pode generalizar. A igreja, ela é extremamente útil. A gente tem inúmeras igrejas sérias no Brasil. Eu acho que se você é desigrejado e tem oportunidade de ir para um lugar onde você vai se sentir bem, onde você vai poder servir, sua família também ser servida da partilha do evangelho, onde você pode fazer o bem ao próximo, você tem que congregar nesse ambiente mesmo. Agora, você tem que ter autocrítica, né? Congregar é bom quando congregar é bom, né? Existem inúmeras igrejas institucionais totalmente tóxicas. Ambientes que você está lá, você não tem um pingo de vontade de ir. Olha, eu acho que talvez um termômetro para saber se você está num ambiente bom, religioso, é se chega a hora de dar no domingo à noite para ir para a igreja, você foi no culto, se você voltou feliz e valeu a pena, você está num ambiente sadio. Agora, se você voltou e falou assim, graças a Deus, cumpri com a minha obrigação, não é um ambiente sadio. Então, eu acho que a gente tem que ter essa autocrítica, mas a gente não pode generalizar de jeito nenhum. Nós somos muito gratos e somos frutos de
um movimento institucional onde a igreja está ali, né? Existe uma igreja dentro da igreja. A gente sempre tem que ter esse cuidado. Maravilha, maravilha. Samuel, excelentes aqui, excelentes ponderações. Eu acredito que um erro, Samuel, até gostaria de ouvi-lo quanto a isso, é que um grupo fica fazendo juízos de valor do outro grupo e reduzindo a legitimidade do outro. Eu até numa aula de doutorado lá na PUC, não, na PUC Rio, no primeiro semestre agora, né, no meu doutorado que está em andamento, nós tivemos uma disciplina muito interessante e numa oportunidade eu pude comentar isso com a turma, com o professor, falei, olha, esse movimento, e veio justamente à tona o assunto dos desigrejados no Brasil, que é um movimento que chama atenção, inclusive entre os católicos, Samuel, existe também esse interesse entre católicos. E aí eu comentei, falei, olha, não dá mais para ficar se usando essas chaves reducionistas que essas definições que me parecem muito clichês, entende, Samuel, a respeito do movimento dos desigrejados, mas é interessante a gente pensar também que quando quem critica a igreja institucionalizada parece também cometer o mesmo erro, né? A gente percebe que há esses dias um colega mesmo fez uma crítica à Assembleia de Deus e eu falei para ele, mano, com a liberdade que eu tenho com você, me permita dizer, cuidado para não cair num preconceito tosco. A Assembleia de Deus não é só isso que você está dizendo, tem coisas boas acontecendo, tem muita gente séria, então acho que a gente precisa também ter esse cuidado, né? E uma coisa muito bacana, Samuel, que a gente percebe na sua fala também, é que você fez essa escolha, mas não sai magoado, não sai ferido, e pelo contrário, hoje inclusive você lidera um grupo, né? Fala um pouquinho pra gente de como está esse trabalho, como que é, se alguém que de repente está aqui, está nesse processo, quer se sentir acolhido, quer participar, se o projeto é aberto a outras pessoas, como que funciona isso, coloca pra gente aí. Legal, legal. Desde 2017, quando eu venho do Espírito Santo de volta para Minas aqui, né, na minha terrinha, eu sempre tive o hábito de uma disciplina espiritual pessoal de fazer estudo bíblico semanal. Sempre gostei do ambiente caseiro. Esse culto, essa ideia de culto, isso tem muito na igreja. Aprendi, inclusive, isso na igreja institucional, né, nos chamados grupos de crescimento, grupo de célula, Sim, sim. grupo de oração. Sim. É um ambiente muito gostoso, porque ele tem um tom muito pessoal, né? Ali no grupo pequeno, você sabe o nome da pessoa, você sabe a necessidade dela, você sabe que tipo de oração que ela precisa, né? Diferente, às vezes, dos mega templos, né? Que o pastor vira para você e fala assim, vira para a pessoa que está do seu lado, você nunca viu mais azul a pessoa, aí você fala com ela, aquela coisa impessoal, muitas vezes. Sim, Então, constrangedor às vezes. Muito constrangedora, né? O grupo pequeno, ele te dá essa coisa mais intimista. Então, eu sempre tive essa prática, mesmo quando estava na igreja institucional. Né? E quando eu venho para cá, eu fui, enquanto eu não me identifiquei com alguma igreja institucional, que eu sei que pode me servir a minha família muito bem, eu mantive esses grupos pequenos. E aí, aqui eu tenho talvez um agravante, que eu estou numa cidade pequena, ela tem 50 mil habitantes, e o protestantismo não é tão forte como, por exemplo, nas grandes regiões metropolitanas do Brasil, onde numa mesma igreja numa mesma rua, você tem 5 igrejas de diferentes denominações, né? Aqui eu não tenho tantas opções. Então, eu fiquei com aquela dificuldade de me identificar com algum. E eu sei, inclusive, até pela minha formação e pela minha vocação no evangelho, que eu posso contribuir de maneira incisiva. E, às vezes, se eu for numa igreja, eu sei que a igreja é estruturada, está bem servida, talvez eu vou servir o reino que é invisível e muito maior do que uma igreja local. Eu acredito que eu vou servir o reino maior, de melhor forma, se eu estiver num ambiente menor, pequeno, diferente, né? Cada um segue o seu caminho, segue a sua vocação. E essa vocação eu tenho seguido aqui, já desde o ano de 2017, com alguns irmãos aqui, amigos aqui da cidade de Itabirito, mas, curiosamente, também com um fenômeno que é bem típico dos desigrejados, que é usar o recurso da internet, né? Que são as chamadas igrejas virtuais. Não é uma igreja virtual que a gente faz, não é uma denominação virtual, mas essa é uma característica que já existia entre os desigrejados, né? Que é uma prática comum. As práticas principais dos desigrejados que congregam, vamos dizer assim, é a busca por ambientes informais, culto caseiro, ou reuniões em parques. Eles não têm aquela preocupação de necessariamente ter um templo, construir uma placa, ter que manter aquela estrutura.
Não que manter uma estrutura seja ruim, coisa melhor do mundo se você tiver uma estrutura onde você pode ali contribuir, e aí lá você tem conforto para sua família, você tem uma salinha com recursos para sua criança crescer ali na espiritualidade cristã, maravilha. Mas não é a preocupação do desigrejado, pelo menos num primeiro momento, com essa estrutura, com o templo, né, com a questão concreta mesmo. Então, eles reúnem em pequenos ambientes, em salas públicas, esses parques, sempre foi assim, mas em geral em grupo caseiro. O outro recurso que eu acho que cresceu muito foi o recurso das igrejas virtuais, das comunidades, onde você, especialmente depois da pandemia, né, onde todos nós aprendemos a mexer com os Google Meets da vida, com os Zooms da vida, né, com essas lives, veio para ficar, né? Isso veio para ficar de fato. Eu acho que já existia, a gente só não reconhecia o valor e a praticidade disso. Então, eu estou numa comunidade hoje, ou num pequeno grupo, né, que eu chamo de comunidade, onde a gente tem alguns irmãos aqui na nossa cidade, onde a gente faz um culto caseiro e transmite para irmãos de diferentes locais, que também estão nessa crise de pertencimento, que está lá na cidade dele, ou no local, onde ele não se identifica, mas ele quer congregar. Que bom, né? Que está tendo a oportunidade de congregar, ou pelo menos de ouvir o evangelho, e de ter uma interação maior, muito mais do que um espectador, de assistir, uma pessoa que assiste. Ele interage mesmo com o login dele lá, ele pede oração, ele compartilha um testemunho, e a gente tem usado esse recurso. Realmente, o perfil maior desse grupo nosso aqui é um perfil de pessoas marginalizadas pelas instituições, desigrejadas, ou que sofreram algum tipo de preconceito, né? Ou, por exemplo, eu poderia apontar também uma crise muito forte que deu, você até citou do problema, ou da questão do bolsonarismo, né? Como que essa polarização política, ela veio, assim, adentrando, bombardeando a igreja, e quantas pessoas saíram das suas instituições porque não votou no candidato, que era o do pastor, né, e foi marginalizada. Então, você viu aquela você tem matéria da também... BBC, Samuel? Oi? Você viu aquela matéria da BBC? Uma matéria emblemática. A perseguição Não. religiosa começou, só que dentro das igrejas. Uma matéria Sim, eu vi. emblemática, né? Bem, perfeito. Então, assim, então hoje eu estou com esse grupo, ele se reúne, no momento, a gente está reunindo apenas de 15 em 15 dias, mas nossa expectativa é voltar, a gente sempre é semanal, e a gente tem o culto presencial aqui, e a gente tem essa transmissão onde as pessoas e os irmãos de diferentes estados participam conosco. É um culto normal, culto mesmo, né? Culto mesmo, tem uma parte de louvor, a gente ora uns pelos outros, e se alguém tem alguma necessidade, a gente compartilha, se a gente tem a oportunidade de ajudar do ponto de vista prático a esses irmãos, a gente também ajuda. É uma forma de estar vivendo a experiência comunitária no meio dessa crise de pertencimento. Eu diria que o meu sonho é que a gente pudesse institucionalizar, porque eu acho que a instituição ela pode prestar um serviço maior, ela tem um pouco mais de força. Não é a nossa causa, mas se Deus quiser um dia, quem sabe, não é minha preocupação, não é minha nem minha ambição para isso, né? Eu tenho a minha vida profissional própria, mas eu sei que seria bom para a nossa região aqui uma outra alternativa, uma outra igreja institucional, né? Seria interessante. Sim, me parece que é razoável afirmar, Samuel, que os dois formatos têm prós e contras. Você Claro. tem a sua legitimidade nos dois formatos, mas também os dois formatos lidam aí com seus limites. Uma característica que me pareceu muito interessante, Samuel, inclusive nesse movimento que você lidera hoje, eu pude participar de alguns cultos, né? Parece que os encontros de vocês, eles tendem a ser mais, deixa eu encontrar uma palavra aqui para empregar, tendem a ser mais objetivos. Porque na religião institucionalizada, e na Assembleia de Deus, inclusive, isso é muito forte, né, Samuel? É claro que tem muitas pessoas que gostam disso, dessa característica que eu vou destacar aqui. Não é o meu caso, né? Embora mantenha a pertença. Mas você tem liturgias muito pesadas, longas e muitas atividades na igreja, né? Por exemplo, a nossa igreja agora, no 7 de setembro, vai promover um evento que vai durar o dia todo, né? Então, assim, isso é comum na nossa igreja, tem uma agenda muito concorrida. E, nesse sentido, ela não difere muito de outras Assembleias de Deus, né, Samuel? As Assembleias de Deus, em geral, assim como outras denominações, elas, umas mais, outras menos. Seria um equívoco dizer que esses movimentos, esses grupos de desigrejados, Samuel, parece que eles buscam também um formato litúrgico mais leve?
Ou você acha que é uma impressão que pode ser... Eu acho perfeita a sua colocação. Eu acho que o engessamento institucional e esse sufocamento, inclusive, dessas liturgias pesadas, quem está procurando algo diferente, né, está, inclusive, correndo disso, né? Então, a gente aqui, por exemplo, no nosso encontro, a gente tem poucas músicas, algumas músicas só, depois uma pregação que deve, se muito, dar uns 35 minutos, né, uma reflexão, e depois a gente tem a partilha, que é uma troca de ideia, oração uns pelos outros e tal. Gosto muito de uma frase de Lutero, que ele falava que um bom sermão ele não pode passar de 40 minutos. E eu gosto muito dessa ideia. E, realmente, nós temos uma geração de evangélicos cansados de louvor de 2 horas e meia, onde temos músicas de 40 minutos dizendo Jesus, tu és santo. É exaustivo uma coisa dessa, né? E pregações extremamente cansativas, gritadas, e aí você sai cansado da igreja. Você deveria sair desse ambiente um pouco mais leve, né? E realmente os movimentos informais, ele tende a ter uma espiritualidade mais leve. Lembrando que leveza não significa falta de compromisso, né? Leveza não significa irresponsabilidade. A gente só entende que, de fato, a verdadeira espiritualidade acontece fora do limite do templo, do dia sagrado e da hora sagrada, né? A espiritualidade acontece no dia a dia, no chão da vida, né? Então, assim que a gente tenta perceber, isso eu falo por mim, pelo nosso grupo ali, mas acaba sendo um perfil mesmo desses desigrejados aí. E aqui, eu posso dizer também, tem muitos desigrejados hoje que têm igrejas totalmente online, com ceia online, comunidades totalmente virtuais. Eu tenho um pouco de dificuldade com isso, eu acho que é um recurso muito bem-vindo, mas a gente precisa do olho no olho, eu penso assim, Sim, nada tete a tete. nada substitui a mística e a emoção do momento, da Ah, sim, presença sim. pessoal, né? Eu acho que isso é importante. Mas tem sido um recurso interessante usado por muitos desigrejados aí. Não, que bacana. Samuel, estamos caminhando para a conclusão. Gente, muito obrigado a todos vocês que estão aqui acompanhando essa live muito rica, vídeo histórico aqui no canal, hein, Samuel? Ó, que chique, hein? Até brinquei com ele aqui, gente, que nós vamos entrar para a história, vocês também que estão participando aqui, e fico muito feliz com a presença de todos vocês. Algumas pessoas queridas que sempre acompanham também o nosso trabalho, comentando, o Fernando de João Neiva está sempre com a gente aqui no Repensando, ele escreve: Legal. excelente, professor Rony, reflexões oportunas, um camarada muito bacana também, Samuel, para se ouvir, né? O Fernando vem investindo, estudando, né? Já está escrevendo com alguns livros já publicados, um cavador de poços aqui no bom sentido da palavra, né? Que Deus continue abençoando sua vida, meu irmão. O Paulo, meu amigo do peito, a gente também temos estado juntos aí em algumas lives. Grande abraço a você. Ele inclusive escreve adiante aqui, ó, tem uma obra relacionada sobre esta temática, e o Paulo, ele tem um canal também no YouTube que leva justamente o nome, né? Que aparece aí na parte superior, Presbítero Paulo César Oficial. E tem feito um trabalho lá bem intenso, né? O Paulo, inclusive, tem um ritmo lá de postagens assim, bem constante. Parabéns aí pelo trabalho. E está sempre aqui com a gente. O Adriano, que é escritor Adriano Paulo, ele deixa aqui também uma saudação de paz para nós, obrigado. Amém. E o Enes, a gente vai terminar com você considerando a pergunta dele, Samuel. Ele coloca aí, ó, como todo tema polêmico, as visões em geral são extraídos de texto bíblico. Isso tem que ver com a minha tese de doutorado, né? Porque eu estou pesquisando sobre hermenêutica pentecostal. E aí a gente acaba discutindo sobre o uso de textos bíblicos para legitimar determinadas afirmações de fé, doutrinárias, etc. Né? Mas vamos lá. Como todo tema polêmico, o Enes pergunta, as visões em geral são extraídas de textos bíblicos. No caso dos desigrejados, os textos utilizados para combater ou validar, né? Parece que ele coloca as duas coisas, né? Para combater ou validar o movimento se sustentam teologicamente? Boa, né, Samuel? Muito boa. Muito legal, muito legal. Aí vai sair a minha leitura da ciência da religião da minha dissertação para entrar minha leitura de bacharel de teologia agora. Vamos lá, manda bala. Vamos lá, né? Eu penso o seguinte, eu acho que a gente tem bases teológicas bíblicas para a desinstitucionalização. Inclusive, a igreja nasce na marginalidade, né? A igreja cristã primitiva nasce na marginalidade. Inclusive, eles eram vistos como um grupo quase que secreto, os do caminho, a seita do caminho, né? Historiadores apontam que
eles se reuniam em casas fechadas e eram acusados de praticar o canibalismo, fazendo referência à ceia, né, onde o cristão, lembra do corpo e do sangue de Jesus com a ceia, né, com pão e vinho. Então, muitos que de fora, de maneira preconceituosa, considerava o cristianismo primitivo como uma seita de canibalismo, para você ter uma ideia como que era marginal. Então, você tem dificuldade de, teologicamente, sustentar uma questão de não ter que congregar. Eu acho que, teologicamente, a gente tem todo o Novo Testamento falando da importância de uma espiritualidade comunitária, porque a espiritualidade cristã ela é relacional. Eu não posso amar a Deus a quem eu não vejo, se eu não amar o próximo a quem eu vejo. E o próximo é todo o próximo, é aquele que estiver perto de mim. Mas há uma grande importância, inclusive porque Deus estabeleceu dons, para a gente levar as cargas uns dos outros. Paulo escreve cartas a diferentes igrejas, congregações. Então, vamos dizer assim, uma teologia, né, uma base bíblica teológica para os desigrejados é isso. Não, você, para ser igreja, você não precisa de estar numa instituição. Porque o vento sopra onde quer. Porque onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estarei. Por quê? Porque, inclusive, a maioria das igrejas institucionais evangélicas e protestantes começaram como movimentos desinstitucionalizados, em pequenas garagens, igrejas, e viraram igreja. Então, igreja não precisa de ser institucional, né? Eu acho que esse é um passo importante, teologicamente falando. Agora, é difícil, por exemplo, você falar que não precisa de congregar. Aí eu já tenho dificuldade teológica para sustentar essa ideia de que congregar não é tão importante, né? Eu acho que isso é difícil. Por outro lado, os que criticam, né? A pergunta dele também é os que criticam teologicamente, eu acho que criticam sem fazer essa distinção, né? Entre a igreja invisível, que é a do reino de Deus, e a igreja institucional. Se eu reconhecer que a igreja invisível, ela não necessariamente precisa estar em formato institucional, eu não vou julgar. Eu tenho, pelo menos, ter um cuidado. Eu posso criticar ali alguma prática, né? Falar assim, não concordo só com essa igreja virtual, não concordo só com essa liturgia, mas tem crente ali. Tem gente piedoso ali, querendo congregar e tudo mais. Então, eu acho que, especialmente os que usam de base teológica para criticar o movimento, ele tem que tomar cuidado para não arrancar o joio e o trigo, né? Porque, às vezes, ele está criticando gente piedosa, sincera, que quer viver o evangelho de fato, só não está nos moldes institucionais, né? Então, eu acho que tem crítica para os dois lados, né? Mais ou menos isso aí. Samuel, excelentes ponderações. O escritor Adriano Paulo escreve que este assunto me faz lembrar da parábola das sementes, a que Cristo contou. Você se lembra de qual parábola específica ele deve estar aludindo aqui, Samuel? Ele não especificou, né? Mas de qual... Sim. Talvez seja aquela do semeador mesmo, né? Que caiu em diferentes... Sim, foi o que me ocorreu também. Diferentes terras, né? E os desigrejados é uma semente que está sendo jogada ali, né? A gente tem que tomar esse cuidado, né? Eu gosto de uma palavra de Jesus que a gente tem que tomar muito cuidado, lembrando dessa palavra de Jesus, quando Jesus usa a expressão o reino de Deus não vem com visível aparência. Se disseres, ei-lo aqui, ei-lo ali, não sigais, porque o reino de Deus não vem por visível aparência. Então, o reino de Deus está dentro de nós. Então, a gente tem que tomar cuidado de ficar fazendo juízo, né? Tentar tomar o lugar ali da Trindade, virar a quarta pessoa da Trindade para falar quem está na igreja e quem não está. Então, a gente tem que ter esse cuidado aí. O olhar espiritual, como se identifica, ele escreve, ou ela escreve assim, desigrejados é um jargão do senso comum religioso, mas que na verdade é uma ideia errada sobre o fenômeno. De fato, esse termo desigrejados incomoda um pouco uma parte das pessoas que estão nele, né, que o constituem, pois se trata de um filho de Deus que saiu da instituição, mas não deixou de ser igreja. Perfeito. O desigrejado tem um tom muito parecido com o desviado, né? Parece que é uma pessoa que não quer compromisso com Deus mais, não quer andar com Deus. Concordo plenamente. Eu até diria, Samuel, que me parece um equívoco teológico muito, muito grave, e vocês estão ouvindo isso reitero, de alguém que é ligado a uma instituição,
denominacional, religiosa, Assembleia de Deus, mas me parece ser assim, de uma pobreza teológica muito grande você limitar o reino de Deus a esse aspecto institucional. É Eu acho que é muito complicado isso, né? Me faz lembrar um teólogo católico que eu li, francês, Claude Gueffret. Ele escreveu um livro na década de 80, Samuel, chamado Como Fazer Teologia Hoje. E ele faz uma crítica justamente ele faz uma crítica ao que ele chama de eclesiocentrismo da Igreja Católica. Ele vai dizer que o Espírito de Cristo opera para além dos limites da instituição. Cara, eu que achei lindo, aquilo que fantástico, assim, lindo. de uma genialidade, assim, porque de fato, aí a gente pensa, bom, esse formato institucional que nós conhecemos, ele tem quantos anos? 200, 300? A gente pode remontar ele à Reforma, que eu acho pouco provável que era assim, né? Uhum. E se a gente for pensar no paleocristianismo, muito menos era assim, Você tá né? doido. Então Uhum. aí, tá, então tudo bem. Então toda essa galera que viveu lá, tá todo mundo no inferno, queimando, porque não estava numa instituição, num determinado formato institucional. Eu me Uhum. lembro, Samuel, inclusive, de um debate que eu tive com um conhecido que é pastor na presbiteriana, e ele teimando comigo que a igreja presbiteriana mantém o mesmo formato de culto desde a reforma protestante, ou seja, durante mais de 400 anos. E eu concordo não seja um historiador da igreja presbiteriana, né, do protestantismo, enfim, mas eu falei para ele, olha, mano, mas eu acho muito difícil uma instituição manter um mesmo formato durante 400 anos. Ele falou, não, é o mesmo formato durante... Então, é difícil isso, né, Samuel? A gente restringir realmente a um modelo institucional e meio que até atrelar a questão da salvação individual das Nossa, pessoas a isso, né? Me parece muito isso problemático. é muito grave, muito, muito É. problemático. Samuel, gratidão. O Enéas está comentando aqui, ó, excelentes ponderações, muito obrigado pela live. Eu já tinha colocado na tela, vou colocar de novo. Professor Marcos, meu brother também, meu chapa, temos estado juntos e também em algumas lives. Ele que tem lá o Legal. canal Vamos Ver, né? O Marcos é um gênio aí, não subutilizado da Assembleia de Deus, sabe, Pois é, mais Samuel? uma gente boa aí espalhada, hein? Não, mas é alguém que tem transbordado também, tem o canal, é um professorzão lá na rede pública. Ele está lá no estado do Pernambuco, se eu não estou enganado. E professorzão, vem fazendo um trabalho maravilhoso, um homem de Deus também, que Deus possa te abençoar, tá, queridão? Obrigado por sua presença aqui. A Tânia comenta, não me lembro de ter lido em nenhum dos evangelhos Jesus mandando os discípulos criarem instituições, e sim pregar o evangelho. Perfeito, concordamos, né, o Samuel, mas acho que nem por isso também isso deve ser usado para deslegitimar a instituição, né? Você falou sobre isso, Sim, acho que é sim. uma ponderação interessante também. Samuel, suas considerações finais para a gente concluir. Espero que você tenha gostado da experiência. As portas aqui do Repensando estão abertas para você. Quando você quiser voltar, quando você quiser, Rony, vamos fazer uma live. Não precisa nem me esperar te convidar, não, Samuel. Você aqui Ah, legal, é muito bem-vindo, tá, querido? Suas legal. considerações finais, por favor. Queria agradecer muito pelo convite, pela oportunidade de poder contribuir com esse canal. Eu que sou também abençoado com o seu canal, com a sua amizade. Muito obrigado pela parceria. Né? Quando eu voltar no Espírito Santo, já tem mais uma casa para visitar aí. Conheço muita gente Com boa. certeza, Poder te dar um abraço aí com certeza. com alegria, né? Conhecer a família. Muito obrigado a todos que também nos assistiram aqui ao vivo ou que em algum outro momento aí vai assistir essa live. Também minha gratidão. Se você quiser me conhecer mais, né? Você pode ir nas minhas redes sociais, digitar Samuel Nepomuceno, Facebook, Instagram. Eu também tenho um canal no YouTube onde a gente posta os nossos encontros lá. Você também digitar Samuel Nepomuceno, você acha. Se você quer saber mais, de maneira mais detalhada, sobre esse fenômeno dos desigrejados e que quiser acessar a minha dissertação de mestrado, se você digitar no Google o meu nome e a palavra desigrejados, você vai cair no repositório da Faculdade Unida de Vitória, onde você vai ter acesso à minha dissertação de mestrado lá. Você pode fazer o Olha só. download totalmente gratuito e baixar lá baixar a minha dissertação e assistir, ler e acompanhar aí o nosso trabalho. Muito obrigado, Deus abençoe a cada um. Você desigrejado que quiser entrar em contato conosco, só buscar os nossos contatos aí, como eu disse, será um prazer. Deus abençoe, uma boa noite para todos aí. Maravilha. Samuel, muito obrigado, meu irmão. Rendemos graças ao nosso bom Deus por esse momento, que Amém. seja aí que essa live seja uma bênção para todos que assistiram, para todos que virão assistir depois também. A gente tem aqui no canal, Samuel, uma audiência pós-transmissão também, né? Sim, O bacana de sim. vocês participarem ao vivo, gente, é que vocês podem interagir, como vocês estão fazendo aqui agora, inclusive ao vivo com o convidado. Isso acaba não sendo
possível, não da mesma forma, né? Mas a gente tem as pessoas que assistem depois também. Então agradeço a todos vocês que estão com a gente e nos vemos aí numa próxima live. Não deixe de se inscrever no canal, ativar os sininhos. Quando você ativa os sininhos, o sininho aqui, né? O próprio YouTube notifica você também das postagens, dos vídeos que virão, das lives que virão aí, e assim você vai nos acompanhando aqui. Um grande abraço a todos vocês, que Deus abençoe. Amém.